que estão na live, você que veio até aqui nessa noite, que Deus venha nos abençoar. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui para ministrar a Tua palavra. Que Tu venha nos dar a sabedoria, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos, preste atenção aqui para mim, para o telão, que hoje a gente vai estar falando, antes de entrar no capítulo 11 aqui na Bíblia, nós vamos dar uma introdução, viajar alguns textos da Bíblia, para que venhamos entender, amém? As nossas irmãs que estão chegando aí, sejam bem-vindas à casa do Papai do Céu. Hoje é Romanos 11, tá? Você pode já abrir a sua espada para que possamos ser tremendamente abençoados pelo Senhor. Então, hoje, o capítulo 11, desde o capítulo 9, Paulo vem falando de Israel, os planos de Israel que Deus colocou em sua mão, e hoje, juntamente com a igreja, para fazer a sua vontade nessa terra. Então, nós temos que entender algo poderoso que eu quero trazer para você. Como eu já falei nesse estudo, nessa carta profunda, que Deus sempre trabalhou com um remanescente fiel, com a igreja dele que é fiel. Todos os tempos, desde o começo, Deus vem separando um povo fiel para colocar o seu plano em ação. Nós temos que ter em mente isso, e hoje a gente vai falar agora do capítulo 11 até o 10, mas vamos olhar para cá, porque Israel ainda continua nos noticiários hoje do mundo. Por isso que você vê, todo dia tem notícia de Israel. Por quê, pastor? Porque Israel é o cálice de tontear toda a terra. Então, quando a gente olha para a Bíblia, Deus ainda nunca abandonou Israel. Israel permanece firme lá na terra. Nós sabemos que o Estado de Israel, em 1948, a ONU decretou ele como Estado, como nação, e hoje o povo está lá como cumprimento de todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Se você for ler Jeremias, ele fala dessa profecia de restauração desse remanescente fiel. Se você for para Isaías, a mesma coisa. Se você for para Ezequiel, a mesma coisa. Se você for para qualquer profeta, tanto do maior e do menor, dos profetas maiores ou menores, você vai ver essa profecia hoje se cumprindo, escancarada na cara de todo mundo. É por isso que nenhum ser humano tem que ir contra este povo, porque foi este povo que Deus escolheu, e foi este povo que Deus começou, na sua linhagem, o grande plano de salvação para toda a humanidade. Então hoje, o que é que Deus quer? A igreja substituiu Israel hoje? Não. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Nós temos que ter isso em mente, porque existe essa teologia da substituição quando você for estudar teologia por aí em alguma escola. A gente vai encontrar isso aqui no mundo teológico. Mas o que é que Deus sempre quis? Unir os dois povos para uma grande missão. E é justamente isso que está acontecendo hoje no planeta Terra. Então, como eu falei para vocês, olha só o plano de Deus. Eu quero trazer aqui desde Adão, porque se a gente não lê a Bíblia, por isso que você tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para você entender o contexto em que a Bíblia foi escrita. Então, o contexto todo é judaico-cristão. Olha, Adão, o homem, Sete. Depois de Adão vem Sete, né? Porque Caim mata Abel e o plano passa, a linhagem passa para Sete. Então, depois de Sete, ele tem um filho chamado Enos. Sete quer dizer apontado, Enos quer dizer mortal, e depois vem Cainã, que quer dizer desgraça, pena, aflição, Maalael, o santo de Deus, vem Jared, vem Enoque, ensinando, Matusalém, sua morte trará, Lameque, desesperado e sem esperança, e Noé. Então, Deus vem separando já a linhagem. Deus vem separando esses remanescentes que em seus tempos, tanto Sete, a Bíblia diz no capítulo 4 de Gênesis, que Enos começou a invocar o nome do Senhor, porque a terra já estava toda corrompida.
Então Deus vem traçando um plano de salvação e um projeto para que chegue essas promessas até Abraão. Então Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, quer dizer descanso. Então, para você ver que Deus ele sempre está cuidando de tudo e sempre levantando uma pessoa para que seu plano venha a ser feito sobre essa terra. E a genealogia chega até Abraão. Abraão, a gente sabe que Abraão, depois de que Noé sai da arca, ele tem um filho chamado Sem. Sem, Canaã e Jafé, 3 filhos, mas o plano de Deus, para o projeto de Deus é Sem. Sem tem Terá, Terá tem esses filhos aqui, Naô, Arã e Abraão, mas o negócio de Deus é com Abraão. Deus separa Sem, e dessa raiz do par de Abraão, Terá, Deus chama Abraão. E de Abraão casa com Sara, e desse casal aqui vem Isaac, e de Isaac vem Esaú e Jacó, e depois de Jacó vem o quê? Rebeca, filha de Labão. Ele pega as 2 filhas de Labão, casa com elas e constrói uma grande família. Então Deus ele vem separando as pessoas, essa linhagem, porque ele tem um plano grande para toda a humanidade. Então a raiz, o que eu quero trazer para você, de onde começou, a raiz você tem que ter em mente. Que a Bíblia foi escrita, Deus chamou um povo e colocou nas mãos deles, na mão deles, essa promessa, querido. Por isso que ele fala para Abraão em Gênesis 12, 2, 3. Para você entender Romanos 11, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ver o que é que está por trás no pano de fundo. Por isso que ele falou para Abraão, quando ele chama Abraão: farei de você, olha, um grande povo, Abraão. Deus tira ele lá de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra lá da Babilônia, e traz ele para Canaã. E fala para ele, faz uma promessa para ele: farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, é promessa, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, olha a promessa de Deus, todos os povos dessa terra serão abençoados. Então, quando a linhagem vem desde Adão, chega em Abraão, Deus fala para ele: agora o negócio meu é contigo, e através das tuas entranhas vai sair reis, vai sair príncipe, e o meu negócio é contigo. Essa linhagem vai até o Messias, que quando chegar no Messias, de lá também ele vai dar um novo ensino e uma nova direção para a humanidade. Mas o plano de Deus sempre foi esse: chamar esse povo, separar essa linhagem para que a palavra chegasse em todas as nações dessa terra. Esse é o plano de Deus. É por isso que hoje o mundo eles querem destruir a nossa ideologia naquilo que acreditamos que é o caráter judaico-cristão. É por isso que a ONU hoje, com a sua agenda 2030, quer acabar com isso. Porque no projeto de Deus está a família. No projeto de Deus está uma separação, um povo que vai morar no céu, e essas pessoas não acreditam nisso. Mas nós que acreditamos, para nós é poder, para nós é bênção, porque Deus é com aqueles que o adoram e aqueles que servem verdadeiramente. Então a promessa foi feita. Por isso que aqui em João 15, Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Deus falou: olha, eu vou chamar vocês, eu vou dar poder para vocês, vou colocar a bênção na mão de vocês, mas vocês decidem se vocês querem a bênção ou a maldição. Não tem para onde correr, ou a bênção ou a maldição. Olha que vai continuar. Por isso que Jesus aqui no encontro com a mulher de Samaria, Jesus falou para ela: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, porque se eles conhecessem verdadeiramente as escrituras, eles iam saber de onde é que Deus está traçando a linhagem, desde Adão até Noé, de Noé até Abraão, e de Abraão até Jesus.
Vocês estão entendendo? Eu estou trazendo a raiz do contexto em que a Bíblia foi escrita. E você tem que ter isso em mente para você pregar. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de quem? Dos judeus. Jesus era o quê? Era judeu. Então a salvação vem dele. Então não existe povo nessa terra, não existe nações nessa terra de onde vem a salvação. A Bíblia deixa bem clara que a salvação vem desse povo. Esse povo tem que ser respeitado, esse povo tem que ser honrado. Ah, Israel está fazendo besteira, deixa ele fazer. Não é todos que estão fazendo. Hoje o presidente Lula criticou Israel de novo na ONU, chamando de Israel de genocida. É por isso que ele vai perder a eleição e está fora. Porque ele está amaldiçoando um povo que Deus chamou nessa terra. Ele está fora, ele mesmo está se amaldiçoando. Porque por uma pessoa, o povo não pode pagar por tudo. Se a pessoa ela faz as coisas erradas, o preço vem para ela, é o preço da semeadura. Então, se você amaldiçoar o povo que Deus elegeu, que Deus fez a promessa para que as promessas chegassem a todas as nações dessa terra, é por isso que o diabo não gosta de Israel, quer destruir Israel. É por isso que todas as nações dessa terra é contra Israel, porque a gente acredita nessa promessa. A gente acredita na pedra de tropeço que é Cristo. Ou você é de Deus ou você não é. Você tem que fazer a sua escolha. Mateus 28, 19 ao 20. Deus dá ordem para quem? Para seus discípulos. E seus discípulos são o quê? Todos judeus. Aqui não tem nenhum gentio. A raiz natural é eles. É isso que a gente vai aprender em Romanos. Você tem que saber. Portanto, vão, falou para os seus discípulos, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que os judeus messiânicos hoje estão fazendo, e é que a igreja está fazendo nessa terra. Ensinando, batizando, pregando, evangelizando, é a missão da igreja, e é a missão dos judeus messiânicos que estão se convertendo, e já está chegando em quase 1 milhão hoje no mundo. De judeus que estão aceitando Jesus como Salvador, estão reconhecendo que Ele é o Messias, que Ele já veio, e estão pregando e está crescendo. De 2012 para cá, o mundo messiânico, os judeus messiânicos, para quem não sabe, são aqueles que agora estão se convertendo, que estão lendo as Escrituras por exemplo, se um judeu lê Romanos, ou lê os Evangelhos, automaticamente ele pode se converter. Porque a maioria despreza esses livros que foram escritos. Porque o coração deles está endurecido, a Bíblia diz. Então, portanto, vão e façam discípulos, a ordem de Jesus, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, a ordem vem de Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele é Deus, ele é o dono de tudo. A ordem, ele falou, vão. Façam discípulos de todas as nações. Mas a igreja começa com quem? Com eles, porque a promessa foi entregue na mão deles. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, a ordem de Jesus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até a consumação do tempo. Jesus vai estar com aqueles que o honram, aqueles que lhe obedecem. Não tem para onde correr. Aqui em Atos 8, 1:8, também Jesus fala isso aos seus discípulos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, o foco da profecia, onde tudo vai se convergir. Jesus vai voltar para o Brasil? Jesus vai voltar para os Estados Unidos da América? Jesus vai voltar para ser rei em Jerusalém. Porque o centro da profecia é Jerusalém, para quem não sabe. Serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Porque Jesus já sabia, irmã Liane, que o evangelho ia expandir através de nós, os gentios. Através da igreja. Então é isso que Paulo vai pregar. Que por mais que os judeus tenham se afastado dessas promessas que foi colocada na mão deles, nós agarramos, gentios que somos a igreja,
estão causando ciúme nele. Mas Deus nunca desprezou eles, porque a raiz natural é eles. Amém? E agora você vai entender Romanos 11. Então é preciso entender, a gente tem que ter isso aqui em mente, porque se você não ter isso aqui em mente, você nunca vai olhar para a Bíblia no contexto que ela foi escrita. E o contexto que a Bíblia foi escrita não foi com olhar ocidental, não. Olhar oriental de onde ela foi escrita. Amém? Então tem dois ângulos. Se tu olhar com o olhar ocidental, tu vai ter outro entendimento das Escrituras. Por isso que tu tem que conhecer a raiz de onde veio tudo. Então o povo judeu é o único na história. É a comprovação da palavra de Deus. Os judeus hoje na terra, eles são o grande testemunho que Deus existe. Porque não existia um povo tão forte, tão grande como Deus se revelou como esse povo, gente. O que Deus fez, as coisas que Deus mostrou aos profetas, a toda essa nação. Não existe povo nessa terra em que Deus fez mais, se mostrou mais, se revelou mais. A aliança de Deus com Israel não muda. Israel é o povo de Deus assim como nós, a igreja. Olha, as profecias ligadas a Israel irão se cumprir, queira os inimigos ou não. Queira a grande ordem ou não aí do mundo. Queira os grandes controladores dessa terra, desse mundo, ou não. Israel e sua restauração estão ligadas ao tempo do fim. A igreja deve amar Israel e lembrar suas raízes. Nossa Bíblia é judaica, ó. De onde vem o nosso Salvador é judeu. Isso a gente tem que ter em mente. É preciso diferenciar entre a Bíblia e as tradições judaicas e não bíblicas. Então nós temos que ter em mente isso, que Deus nunca vai desprezar os ramos naturais que são o povo da promessa. Nós somos os co-herdeiros da promessa. Por isso que Romanos 11:1 ele começa assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo, que é Israel? Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Chegou aí a dona Solange, atrás dos filhinhos dela. Está todos aqui, minha irmã. A Solange Júnior já até dormiu. Então, queridos, pergunto, pois acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Paulo está dando o seu exemplo, que ele é um verdadeiro israelita, que é da tribo de Benjamim e descendente de Abraão. Então, Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo dá esse grande exemplo e vai continuar o texto. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, como diz a Escritura? O que foi que aconteceu? Em 1 Reis 19, o Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, que quando Elias está com aquela batalha com Jezabel, você pode ler na sua casa, chegou o momento que Deus deu muitas vitórias através do ministério de Elias. Elias foi um dos profetas mais usados por Deus na antiga aliança. Mas chegou um momento na vida dele que ele também duvidou, que ele também se entristeceu, porque ele pregava, Deus fazia as coisas grandes, mas o povo não queria saber de Deus. Ele pensava que ele era a única pessoa que estava servindo a Deus, que estava acreditando nas promessas. E Deus vai dizer para ele, Paulo ilustra isso aqui. E qual foi a resposta divina de Deus para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o seu joelho a Baal. Paulo quer dizer, Deus sempre tem os seus remanescentes. O que é que Paulo quer dizer? Que eu não posso pensar que só eu sou o cara. Que só eu, Deus foi só com a minha cara. Não. Deus tem os seus. Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus eleitos para colocar a sua obra em ação. Porque Elias se via sozinho aqui. Você não viu que ele foi para a caverna se esconder?
E Deus foi lá buscar ele, visitar ele, fortalecer ele para tirar ele de lá, para ele pregar de novo. Ele pediu a morte. O negócio foi tão sério com Elias que ele pediu a morte. E Deus acatou. Tá, tudo bem, tu não quer mais, Deus não força ninguém. Elias saiu de cena e Deus chamou Eliseu. E Eliseu sabia que o que ele ia enfrentar ia ser uma coisa tão pesada, por isso que ele pede a unção dobrada. Não, eu preciso de um espírito dobrado, porque esse povo é rebelde, é difícil. Amém? Então Deus sempre tem os seus remanescentes. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. As obras da lei, algumas tradições. Não precisa mais, porque Jesus já veio. Olha o que ele diz. Já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Porque onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus na cruz do Calvário, Paulo quer dizer. E não somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Ai, se não fosse a graça, querido, a gente estava na roça. O que quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos. O que é que Paulo quer dizer? Que aqueles que creram fizeram a diferença. Mas aqueles que não creram foram todos endurecidos. Porque Deus não força ninguém. Aqui em Romanos 1 ele diz, olha, está aí a graça, tu queres? Aí se tu resiste àquilo que Deus te dá, não tem como Deus te abençoar, querido. Deus só trabalha com obediente, não tem para onde correr. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, porque eles não creram. Olhos para não ver e ouvido para não ouvir até o dia de hoje. É por isso que a maioria dos judeus não acredita em Jesus, porque eles estão endurecidos por causa da sua incredulidade. Não que Deus queira, é porque Deus não trabalha com o incrédulo. Deus só trabalha com aqueles que creem pela fé. Por isso que é impossível, porque é impossível agradar a Deus se não tiver a fé. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles, porque eles não agarraram a promessa, mas vinha um povo que ia agarrar, que somos nós. Escureça nos seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem curvadas para sempre. Por isso que Jesus enfrentou tantos problemas com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. Que o que Jesus falava impactava eles, mas eles estavam tão cegos, tão endurecidos, que eles não acreditavam em Jesus. Mas aqueles que acreditaram, Deus mudou a sua vida e transformou a sua história. E agora, do capítulo 11, do 11 ao 24, Paulo vai dizer que esse povo foi endurecido pela incredulidade, mas que Deus enxertou a igreja no plano de salvação. Então a missão hoje não é somente para os judeus messiânicos que estão se convertendo no mundo, não é só para Israel, mas principalmente para nós que gera ciúme em seus corações. É isso que Paulo vai falar. Você já viu uma planta enxertada? Eu pesquisei e vi no campo como é que eles fazem esse trabalho. É interessante isso aqui, essa ilustração, olha o enxertamento como é. Aqui está o ramo natural que são os judeus, Israel, enxerta de uma videira simples. Nós somos aqui, ó, o ramo, mas o ramo original, natural é Israel. Os judeus estão aqui, a promessa foi feita para eles, mas eles não creram, foram endurecidos, e nós fomos enxertados aqui, já que eles não quiseram. Estão entendendo? É simples. Enxerta, o enxertamento de uma videira. Depois que enxerta, eles colam, olha, eles amarram. Aí fica tudo o quê? Um só povo, uma só nação, como Deus fez a promessa para Abraão. Nós somos enxertados aqui, ó, na palavra.
Por isso que a palavra é enxertada em nossos corações. E é para todas as pessoas do planeta Terra. Novamente pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. E é isso que acontece até o dia de hoje. A igreja está causando ciúme para esse povo que realmente endureceu os seus corações. Endureceram os seus corações. Mas Deus, Paulo quer dizer que a graça de Deus é tão sublime essa graça. Esse plano de Deus é tão forte que através da transgressão deles, já que eles não creram, não quiseram, já que vocês não querem, então vou levantar outro povo. É simples. Então a transgressão dele veio a salvação para que chegasse a nós. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Mas Deus queria essa rebeldia deles? Deus queria essa incredulidade, essa transgressão deles? Não. Deus queria que a promessa que ele fez para Abraão permanecesse. E permaneceu por muito tempo. Eles ganharam muitas nações até chegar à terra prometida. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude quando eles reconhecerem no final dos dias. Porque vai ter uma parcela de Israel, Apocalipse diz, que vão reconhecer e vão começar a evangelizar o mundo, que são os 144 mil que Deus vai levantar no final dos dias. Então, com a transgressão, o fracasso dele, Deus já fez grandes coisas na nossa vida. Ele está dizendo, quanto mais quando eles reconhecerem na plenitude, quando estiver se aproximando da vinda do Senhor, aí que as nações vão ser abençoadas e alcançadas. É isso que ele quer dizer. Continuando, até o 24 hoje, que esse capítulo 11 vai até quase 40 versículos. Estou falando a vocês, a igreja, nós, os gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Olha aí o coração de Paulo. Ele reconhece que Deus chamou eles para os gentios, mas que ele não deixa a sua raiz, ele não deixa o seu povo, ele faz de tudo para que esse povo venha a crer e consiga arrastar alguns para fazer a vontade do Senhor. Pois se a rejeição deles é a reconciliação com o mundo, o que será da sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também são, que são a igreja, que somos nós. Se alguns ramos foram cortados por causa da incredulidade deles, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da ceifa que vem da raiz da oliveira, Paulo também aqui vai puxar a orelha não somente dos judeus convertidos, também como da igreja. Não é porque tu fosse enxertado agora que tu vai também querer dar uma de soberbo como eles eram. Porque tem judeu que é muito soberbo até hoje. Entendeu? Aqueles ortodoxos, eles são muito assim, eles pensam que está tudo com eles não dão muita mídia não para os gentios não, até hoje é assim. Paulo está dizendo negativo, e você, igreja que está chegando, não pode agir de maneira como eles agiram. Tem que agir na direção do Espírito, como Jesus ensinou. Olha, não se glorie contra esses ramos. Que ramos? Os ramos naturais de Israel. Se o fizer, saiba que não é você a quem sustenta a raiz original, é Deus. Quem sustenta a raiz original é Deus. Mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? É verdade. Está certo, lhe diz Paulo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade deles.
E você permanece pela fé, você permanece fiel. Não vá atrás das decisões que eles tomaram, da incredulidade em seus corações. Não, vocês vão aceitar pela fé e vão fazer a obra. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece fiel. Não se orgulhe, mas tema a Deus, que somos nós, a igreja, os gentios. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, que é o povo da aliança, da promessa, os eleitos de Deus, também não poupará você. O que é que ele quer dizer? Que não existe judeu e nem gentil. Deus trabalha com quem obedece. Deus trabalha com quem acredita. Não interessa ser judeu e ser incrédulo. Entendeu? Deus trabalha com quem acredita nas promessas. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, porque Deus cobra, né? Tem as condicionais. Mas a bondade para com você, desde a condicional que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Você será limado. Por isso que lá a videira lhe diz: eu sou a videira, vocês são ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês vão dar fruto e vão ser bênção para as nações. Estamos terminando, é rapidinho. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, Paulo dizendo para os judeus, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-lo outra vez, e é o que está acontecendo hoje. Muitos judeus voltaram a ser enxertados como ramos naturais, porque estão pregando a palavra do Senhor. Tem uma comunidade, que até sou inscrito no canal dele, do pastor Mateus, a comunidade de Sião, muito boa, muito bom esse canal. Eles são judeus messiânicos, o ministério deles é lá em Minas Gerais. E é uma bênção, viu? É uma bênção, a pregação muito forte é uma bênção. E o último versículo dessa noite: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Paulo está dizendo, um judeu incrédulo que hoje se converte, ele não é uma dinamite, ele é uma arma nuclear na mão de Deus. Fique de pé. Até aqui por hoje, tá, queridos? E no próximo culto, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, a gente vai matar. Hoje a gente foi até o versículo 24 e nós vamos falar do amor de Deus e Deus salvará Israel, que vai do 25 até o 36, tá? Vai ser uma bênção quarta-feira que vem. Conto com você, com a sua presença. Vamos só orar agora e vamos aos nossos lares.